E depois com essa leitura de um livro e uma análise em cima de um livro, de uma autobiografia, que é essa autobiografia de Schreber, de 1903, que ele tem acesso numas férias e ele se apaixona, e aí as pessoas começam a conversar. Olha, Freud está muito animado lendo sobre Schreber e fazendo a sua análise sobre Schreber. Então, é visionário, é um cara maravilhoso, porque ele faz essa análise ótima, e ele faz essa introdução dessa nova estrutura, ele faz esse estudo da paranoia, essa diferenciação da esquizofrenia, e é visionário, não tem, para mim não tem outra palavra, é surreal, é bonito, é uma construção muito interessante. E Freud sempre muito bom escrevendo. Então, o que eu vou citar Freud nessa nesse impulso que ele dá a ir ler as memórias de Schreber, Memórias de um Doente dos Nervos, que é o nome do livro. É um bolo de informação e de estudo da psicose incrível. É onde você tem acesso às ideias psicóticas, ao discurso psicótico, que não tem uma lógica, que não tem que não tem uma liga. O psicótico começa a falar e para no meio da frase, porque para ele tá subentendido, para o psicótico, a história dele já é subentendida para quem ele tem essa transferência. Ele acha que o outro tem completa é, noção do que está acontecendo na vida dele, que ele está sim sendo perseguido, que o Faustão fala para ele, se ajeita na cadeira e é para ele. Fala para ele e o Faustão fala, se ajeita na cadeira e ele se ajeita na cadeira, porque é para ele aquilo. Tem um ponto interessante da gente comentar, é, de um caso que pode ser visto por essa ótica da psicose, de uma família onde eles são muito religiosos e o sobrenome deles é um sobrenome que casa com o discurso religioso. Então, quando o, o religioso fala, ó você, o, o Espírito Santo, não vou falar, obviamente, o sobrenome, mas ó você, o Espírito Santo, eles sentem que é para eles, totalmente para eles. Para esse pai, é ele. É ele que Deus está falando, é com ele que Deus está falando, é para ele aquele discurso. Então, essa entrada nessa realidade própria é muito interessante do psicótico, e quando na neurose você tem que ter uma conversa com o paciente vem com uma questão, aí a gente começa a fazer questões boas e bem colocadas e num momento certo. Com o psicótico, se você fizer isso, você vai perder o psicótico, sabe? Ele vai ter uma raiva de você, porque você não está entendendo o que ele está falando. Você não está entendendo o sofrimento dele. Você não está entendendo que ele está sendo perseguido. Você tem que entrar nessa história dele. Você tem que entrar nessa fantasia dele. Por isso o nosso papel como analista é aceitar o outro, é a completa aceitação desse sofrimento do outro e validação para ele conseguir passar por isso. Você vai falar? Não.
Não, é ótimo. Eu queria também voltar um pouquinho para a questão de Schreber, para a conclusão de Freud, né? E a gente vai, claro, que discutir muito em torno disso. Mas Freud, ele vai desenvolvendo essas ideias, essas análises, e ele demonstra depois, em um certo momento, quase para finalizar a questão do caso, que o delírio paranoico é uma tentativa de cura. Né? No caso de Schreber, Freud diz que ele não conseguiu é, construir uma relação com uma possível homossexualidade, e aí, a partir disso, nessa inaceitação, ele cria esses novos símbolos, essas novas representações, que ele se tornaria uma mulher, e que Deus copularia com ele, ele teria uma nova, geraria uma nova raça. São todas tentativas, são todas formas representativas de construir esses significantes que não foram ali atrás construídos, e depois da forma dele distorcida, em delírios, ele consegue, ou tenta pelo menos, é, reagir aos incômodos, exatamente, reorganizar a palavra mais adequada, às faltas de percepções que ele vai ter durante a vida a partir dessas ausências, e nisso ele acaba desenvolvendo esses delírios paranoicos. Eu queria ficar um pouco em Schreber, para depois a gente alongar para ir para a psicose. Se você tiver alguma coisa, a Milane, depois do Paulo, Acho seria que é interessante. interessante a gente fazer um pegado de novo dessas datas, porque é, é, um, é, um, é em 1903 que Schreber vai fazer esse manuscrito dele, essa autobiografia. Ele estava na sua segunda internação. É para sair dessa segunda internação que ele escreve Memórias de um Doente dos Nervos. Ele escreve, dá certo, ele sai, mas ele já tinha tido um segundo episódio, sabe, de uma alucinação. E aí é, ele vai, Freud tá lá nas suas férias, né? Jung vem para ele e apresenta a autobiografia. Só que, voltando para Schreber, a história dele começa, um dos desencadeamentos é o suicídio do irmão dele há 7 anos antes, né? O irmão, assim como eu já falei antes, mas é legal reforçar, o irmão também não soube lidar com esse pai. O irmão também foi muito afetado por esse pai. Não conseguiu lidar essa pessoa e essas ideias. E, e aí depois, quando ele adoece em 1884, ele estava para essa candidatura, ele estava para ser eleito, né? E ele não é eleito. Então aquilo para ele é uma frustração gigantesca e ele exclui aquela realidade de não ter ganho, de ter fracassado. Esse fracasso para ele foi muito pesado. E, e é esse pai ainda, né? Esse pai que queria que tudo fosse perfeito, que tudo fosse lindo e ereto e cuidadinho e instrumentos ortopédicos para a criança ficar em pé, isso e aquilo. Então, assim, é interessante esse essa influência do pai, essa, e isso que ele pegou do pai dele é muito forte, né? É uma ideia que já estava na Alemanha, né? É uma ideia nazista, é uma ideia interessante de ser estudada, porque já existia isso, já existia essa ideia de higienização, vamos falar assim. E eles usaram disso. E aí depois, lá quando, deixa eu ver aqui depois, eu coloquei aqui umas anotações, mas assim,
só para dar um gostinho do que é o Memórias de um Doente dos Nervos, porque aquilo ali é um mundo, é um mundo. Você vai ler ali 400 páginas de uma loucura. Aí a gente entra na loucura, sabe? É uma, para mim, pelo menos, é muito interessante a loucura quando volta lá no Foucault, quando essas pessoas eram excluídas da sociedade e eram o próprio Schreber, né? Ele era um juiz, um cara com muita bagagem, e aí ele é interditado, as coisas dele são retidas. Ele escreve Memórias de um Doente dos Nervos para ele ter os direitos dele de volta, porque ele já tinha perdido também. Então, assim, é uma época que a loucura não tinha lugar, não tinha lugar nenhum. E aí ele está no meio disso. E é interessante, é gostoso de se entender. Aí a segunda vez que ele tem mais um episódio que desencadeia de novo a doença dele é 1893, 9 anos depois do começo da doença dele. Então, assim, ele vai tendo períodos em que ele se sente muito bem, em que ele está muito bem, e depois a coisa desanda de novo, porque ele de novo não sabe lidar com aquela realidade. Tá, eu ia falar do pedacinho do livro, né, e acabei não falando. Página 139. De resto, ainda agora, o Sol me proporciona, em parte, uma imagem diferente daquela que eu tinha dele no período anterior à minha doença. Seus raios empalidecem diante de mim, quando eu, voltado para ele, falo em voz alta. Então, até Deus, até a luz, até o sol se empalidece com ele. Olha que grandiosidade, ele era muito maravilhoso, que até o sol ficava empalidecido diante da imagem dele, da presença dele. Posso tranquilamente olhar para o sol, ficando apenas levemente ofuscado, ao passo que, em meus dias de saúde, como certamente para outras pessoas, olhar fixamente para o sol durante 1 minuto não seria absolutamente possível. Então, ele é especial. Essa, essa, esse ponto do especial para o psicótico é muito importante. Ele é especial. Ele tá ali, ele é. Aí essa é a realidade dele e basta a gente, como analista, aceitar essa, essa ideia para que aconteça uma transferência, para que possa acontecer alguma mudança. Aí, opa, deu uma. Agora foi. Então, lembrando que não é questão de argumentação. Então, como assim? Então, o Sol se empalidece? Isso não é real. O Sol não tem nenhum efeito a partir do seu olhar. Tentar discutir isso com o psicótico, levar à racionalidade, não tem nenhum fundamento, não tem nenhum efeito, porque ele vai achar que você não está sabendo dessa realidade, você desconhece a grandiosidade dele, no caso de Schreber, você desconhece essa realidade, então você está fora de qualquer possibilidade de entender quão grande ele é. Então, as questões racionais, as questões lógicas, as questões de percepção que a gente vai desenvolvendo e construindo ao longo do tempo, para ele é diferente. Essas representações, como a gente está frisando, não foram construídas ali atrás. Depois, as representações num sistema de proteção, num sistema de tentativa de defesa para outros eventos e efeitos, acabam sendo muito específicas e subjetivas a partir dele próprio, da sua capacidade de construir ideias, símbolos e representações. Então, tudo vai ficando muito específico. Não existe mais uma racionalidade onde a gente possa discutir se é pertinente ou não o que ele está pensando, porque é.
é atípico, ele sabe que é atípico, ele sabe que é uma coisa indescritível, ele sabe que não tem lógica, mas ele se reconhece acima da lógica, acima da razão, acima da percepção dos humanos mal formados, dos humanos incapazes, dos humanos que são limitados, e ele teve, a partir de alguns acessos, o privilégio de ser essa figura escolhida, o único ser humano que poderia, a partir de então, gerar essa super nova raça incorruptível, muito mais à frente dessa outra raça que somos nós, os normais, e que vamos tentar ali discutir de uma forma racional para tentar trazer a ele um entendimento lógico. Portanto, a gente não teria nenhum efeito, não teria nenhuma possibilidade de alterar isso, a não ser rechaçado e entrar para um grupo como todos os outros estariam ali inseridos. Você tem mais uma, Paulo? Esse segundo desencadeamento dele, dessa doença, vai acontecer em 1893, e é já em 900 e até 902 que ele vai escrever o Memórias de um Doente dos Nervos. E é ali, é nessa segunda internação, que também se estrutura nele toda essa ideia da língua fundamental, que era esse alemão arcaico, né? Que era cheio de... Leiam o livro. O livro dele é muito maravilhoso. Tem umas peculiaridades, umas arrogâncias interessantes da própria realidade de Schreber. É, e aí, depois dessa segunda internação, ele faz Memória dos Doentes dos Nervos e sai. E aí depois um terceiro episódio vai acontecer quando a associação dos defensores do pai dele, das ideias do pai dele, chega para ele e fala que eles vão continuar defendendo o método do pai. Aí ele sucumbe de novo, ele é, tem esse encontro com o real, que é aquilo inconcebível para ele, e ele sucumbe de novo, ficando doente de novo. Então, acho que dá para a gente ir um pouquinho entrar na questão de Lacan, quando Lacan ele dedicou o seminário das psicoses ao caso. E aí ele extraiu esse modelo explicativo baseado na foraclusão, que a gente está citando todo o tempo, e como o Paulo citou também, do nome do pai. Lacan sugere que essa tentativa de cura não é uma experiência caótica, de mero desmoronamento, mas um arranjo de diversos e heterogêneos fatores que estão envolvidos nessa experiência psicótica, e o que ele chamou inicialmente de uma solução elegante, que vai ser uma forma criativa, uma forma é, a- adaptada, uma forma à parte, onde ele começa a ter percepções próprias e fantasias subjetivas, objetivas dele, né? Que ele começa a ter algumas sistemas de defesas representativos e constrói essa situação elegante para não conseguir encarar por não conseguir encarar algumas realidades, por não conseguir conviver ou lidar com essas realidades, essas fantasias Lacan vai chamar de formas criativas. Aí tem o Quinet, que ele vai fazer também uma teoria da clínica da psicose. Interessantíssimo esse livro também. Aí tem psicose e laços sociais. São é, livros que eu recomendo muito, porque são complementares ao que a gente está dizendo. E aí tem, eu não lembro em qual deles, tem essa menção ao que Lacan, quando ele estava em contato com sem câmera, é porque eu estou lá vendo o livro. Espera aí. Foi? Voltou?
É, ele vai dizer, quando Lacan estava em contato com a psicose, ele estava nesse hospital, que eu não vou lembrar onde, e aí ele escreve num quadro, só é louco quem pode. Não dá para fingir esse tipo de saída da realidade. Não, não tem como fingir isso. É uma, é uma arte. Esse sintoma psicótico é uma arte. Aí a gente entra num outro ponto interessante, que é a psicose na arte. Então, quando o sujeito ele consegue lidar com essa psicose dele, ele produz livros, ele produz quadros, ele produz música, ele coloca a música, aliás, ele coloca a psicose na música. E a gente gosta, a gente canta, a gente dança, e é a dança do psicótico. É interessantíssimo. É, e aí, para mim, pegou essa frase de Lacan, só é louco quem pode. E Melania, Paulo, o que vocês podem Então, acrescentar? é, eu tenho na minha clínica poucos exemplos, né? Minha clínica é tomada por neuróticos, mas como enfermeira, eu lembro de casos de cuidar de pacientes em crise. Então, assim, quando a gente fala da internação de Schreber e fala desses delírios, ele é internado porque ele não consegue cuidar de si. E como enfermeira, eu vi isso. Eu vi pacientes que não conseguiam dormir, não conseguiam comer, não conseguiam tomar banho. Assim, um exemplo específico de um paciente que ele pegava as próprias fezes e ele achava que as fezes poderiam construir uma arte na parede do quarto dele, isso dentro do hospital. Então, assim, tratar desses casos é extremamente difícil nesses momentos de crise, né? Chegar perto desses pacientes para cuidar, para oferecer algum alimento é difícil. Então, a internação, por muitas vezes, ela é muito importante para que, aos poucos, aliado ao tratamento medicamentoso, a gente consiga chegar perto desses pacientes para poder cuidar do corpo, né? Que eles adoecem também do corpo, né? Eles têm pneumonia, eles têm infecções, né? Devido aos maus cuidados que eles têm de si. Então, eles têm uma cisão tão importante que o delírio toma conta, né, da vida deles. Por isso que a gente está falando, né, Schreber, ele consegue escrever no último ano de internação sobre seu delírio. E o médico que trata dele corrobora com a alta na medida que ele consegue conciliar, né, esses delírios com a vida cotidiana, com o cuidado de si, né, com o cuidado do próprio corpo, né? Então, eu acho que o que eu vi na clínica foi bastante importante para ter essa noção, né? Eu vi eletrochoque sendo aplicado em pacientes em delírio, né? Em depressão psicótica, que é diferente da depressão neurótica, e foram extremamente importantes para entender o quanto essa internação foi importante para trazer de volta esses pacientes à vida. E aí entra no que a Silvia falou da esposa do Schreber, está tão feliz com a volta dele e agradecida ao Flessig, né, de ter trazido o marido de volta, porque realmente eles vão para um outro mundo que é só deles, difícil de chegar perto. Sim, interessante demais. E aí eu vou emprestar, não sei se o Rafa tá aí ainda, mas eu vou pegar emprestar a história dele, que eu achei muito interessante, porque quem passou pela psico e quem passou por estudo de psicopatologia, ouve falar que você não pode dar nada pontiagudo, nada, nem uma caneta.
aspiral, nada você pode dar. Aí, chegou, nada você pode dar para o paciente, né? E aí o Rafa chega, me corrige aí, Rafa, mas eu vou contar rapidinho. E aí ele tá com esse grupo de colegas, chega nesse hospital e tem essa pessoa internada e que queria uma caneta. E o Rafa pega a caneta, uma prancha, prancha ou caneta? Eu tava com um papel e um lápis na mão, e eu entrego dois. Todo mundo sai correndo assim, caneta na mão do psicótico. E aí o Rafa, na sua é, lacanagem, ele é, descobre que aquela pessoa queria desenhar. Me arrepiou quando eu ouvi essa história do Rafa, porque a pessoa só queria desenhar. A pessoa queria botar para fora aquilo que estava ali. Então, olha que interessante. Olha que engessamento que algumas teorias causam na gente, mas olha que desfecho interessante quando a gente se propõe a uma lacanagem ética, a uma lacanagem que está ali numa supervisão ainda. Então, assim, eu só queria fazer esse. Fala aí, Rafa. É que eu gostei muito da história, eu quis contar. Sim, pessoal, né? Eu acho que eu tenho essa visão da psicose como uma estrutura. Se a gente vai pensar como estrutura, do mesmo jeito que eu, por exemplo, sou uma pessoa que tem essa coisa com o mundo da arte, tá muito forte. Então, para que isso também, eles têm algo a se dizer. Não é à toa que se a gente for ver a questão mesmo da foraclusão, isso não quer dizer que a pessoa está inapta. Vamos pensar, acho que o Schreber, por exemplo, esse caso, gente, ele teve uma vida brilhante, uma carreira brilhante. Ele conseguiu por um bom tempo, né? À toa que acho que uma coisa que eu gosto nesse texto do Freud é o surto é uma tentativa de cura. Porque o delírio, ele segura uma coisa, gente, e é importante, né? Eu acho que, assim, isso, e com os desenhos, a gente tem trabalhos expoentes no nosso país, tanto dentro da psicanálise quanto fora, né? Mas para não atrapalhar muito vocês. Não, na verdade só contribui. Legal, Rafael, né? Tem histórias bem interessantes que a gente ouviu na sua aula sobre psicose do ano passado. Paulo, você tem alguma coisa a acrescentar? Você tem algum caso, alguma coisa para elucidar para a gente aqui? Eu estava falando, tinha gente que não estava me ouvindo, eu coloquei o fone aqui. Estão me ouvindo bem? Tá legal? É, então, quando o Léo e a Silvia me falaram, ó, você tem um caso para falar, para exemplificar e falar sobre isso, eu tenho um monte. Difícil a gente escolher um caso em específico. Mas eu queria acrescentar, até pegando o gancho do que o Rafael falou, porque o que acontece muito, quando a gente fala em psicose, a impressão que chega, o cara surtado, o cara que faz coisas estranhas, e dá uma sensação de que o neurótico é o normal e o psicótico não é o normal. Para a psicanálise, isso não existe, né? Porque na prática clínica, o que eu encontro muitas vezes são neuróticos muito mais sintomáticos, vamos dizer assim, problemas maiores, muito mais bizarros do que a própria psicose. Então, não há uma hierarquia. A psicose é uma doença melhor que a psicose e a perversão e tudo mais. O que existe é uma forma de lidar com o outro, com a realidade, com a sensação. A
questões da angústia, né, com o mundo, né? E, e é, lembrando um pouquinho que o Freud, a contribuição do Freud foi essa mesmo, de olhar para o paranoico, né, no caso do Schreber, eu acho que e as três psicoses que a psicanálise estuda, a paranoia, a esquizofrenia, a melancolia, é diferente de uma luta eterna, vamos dizer assim, né, parafraseando um pouco o Christian com o livro dele que eu estou lendo, porque o Freud lá, ele chama a psicose ainda como neurose narcísica, né? A psicose é o investimento libidimal. Ele deixa de fazer esse investimento no outro e traz para si mesmo, que é o autoerotismo. A gente conhece, hoje tem o autismo. O erotismo e o autismo se, são a mesma ideia de investimento. Por que eu estou dizendo isso? Porque no tratamento com a psicose, na nossa prática, o que a gente percebe? Não há, é difícil a transferência. Aquela transferência em que, às vezes, a gente consegue o neurótico de, né, a transferência de amor, a demanda de amor. Na psicose, não existe isso. Porque toda e qualquer alternativa, você trabalhar a psicose como uma neurose, se colocando muitas vezes em lugares em que você vai substituir o que está fora com ele, o pai, de, 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 de pai, né, que a gente falou um pouco ali do pai do Schreber, o psicólogo ele vai entender isso como uma perseguição. O outro que está invadindo a seu lugar narcísica. Então, a aderência do psicótico em relação ao outro, ela é uma aderência identificatória, imaginária, muitas vezes. O que acontece, que a gente percebe, é que quando o psicótico ele entra no estado de crise, assim, do surto, quando desencadeia a crise psicótica, porque a maioria tem muito psicótico que não desencadeia, esse não vai desencadear. A gente, quando a gente fala em psicose, depois que o cara tem o surto, ou depois do delírio, assim, é fácil. Mas nós encontramos bastante neurose, né, delirante. Nós encontramos neuróticos, né, em estados de delírio graves também, né? Apesar da psicose, a gente não pode esquecer que a questão descritiva da psicose, o fenômeno, aquilo que aparece, né, não é o nosso trabalho enquanto psicanalista. Nós vamos trabalhar a psicose e as estruturas dentro de um discurso, né, de uma forma discursiva, né, e que está em jogo esse lugar do neurônio, as relações que ele tem com as faltas ou com as angústias, né? Então é muito difícil, muitas vezes, ainda mais uma instituição desse cara. A pessoa chega lá do nada, chega com diagnóstico, né? E o que a gente percebe
que se a gente, né, trabalhar na descrição, os erros são grotescos em relação às estruturas. Por que eu falo que os erros são grotescos? Porque os resultados. Você tratar um psicótico como um neurótico não vai funcionar. E se você tentar neurotizar o psicótico, não vai funcionar. Claro que tem a questão da medicação, né? Os choques elétricos, né? Como uma experiência, eu tive casos sobre família e o psiquiatra não tem o que fazer com esse cara, né? Vamos, vamos passar 12 sessões chama eletroconvulsão, um nome tão esquisito, choque elétrico, enfim, né? E é feito isso, né? Clínicas particulares ainda, e é feito no, no, no HC, inclusive. Então, a experiência que eu vivo ali dentro da psiquiatra, o discurso majoritariamente é o discurso da psiquiatria e da psicologia, é diferente do nosso discurso. O discurso, aqui estamos estudando psicanálise, é a supressão dos sintomas, supressão do delírio, né, a medicação, né, e você querer neurotizar o psicólogo, trabalhar especificamente com psicose. Às vezes chega psicótico lá que não tem desencadeamento de crise, tem um funcionamento psicótico. Isso é bom ter dado tempo para a gente conseguir fazer uma, um secretariado, vamos dizer assim, a gente entender, mas o que é o secretariado? O secretariado é você escutar, anotar, né? Fazer o papel de uma secretária, às vezes, olha, né, o cara está em crise, está falando uma coisa. Quais as possibilidades? Vamos pensar junto. O que você pensou nisso? Você pensou naquilo? Dar sentido, muitas vezes. Trabalhar com a linguagem. Falar para o psicótico aquilo, né, que ele está sentindo. Muitas vezes ele não tem ideia. Nomear sentimento, né? Acho que a Silvia falou sobre legitimar, né? Legitimar o sofrimento ali, né? Querer dizer para ele que isso que é delírio, isso não existe, né? Não vai, isso é uma tentativa de cura, como Freud disse, né? Ele percebe, né? Falando um pouquinho de um caso, eu tenho um caso de um menino que eu atendo, eu construindo essa relação, que não é uma relação transferencial, às vezes, às vezes é necessário ter uma certa ancoragem, às vezes. E esse menino, ele tem ele foi construída a partir de uma identificação com outro menino que tem o mesmo nome dele, um amigo de infância. Ele criou uma situação imaginária de que os dois eram a mesma coisa. O amigo, ele teve um nome igual, ele acabou
vivendo a vida, né, desse menino e acabou fundindo as duas coisas. Ele se acreditava ser um amigo, né? E se acreditando ser um amigo, ele foi acolhido pela família desse amigo que morava no Brasil. O que aconteceu? Ele, numa conversa com a avó desse amigo, né, esse menino tinha uma ideia de coragem para falar em valores, em situações, em formas de pensar, a cristalização do pensamento, né? Por exemplo, uma pessoa honesta, uma pessoa nova, estou dando exemplo já para chegar no caso dele, a família ideal, né? Uma família ideal, uma família extremamente honesta, falcatrua. E esse menino muito inteligente, estudioso, né? Sempre focado, tem essa identificação com o que vem de fora, ancorou e teve essa ancoragem nesses pensamentos. E numa ajuda, conversa entre família dele, a avó desse amigo dele disse que só negava imposto de renda da, da empresa que eles tinham. Ele, né, desconstruiu toda a questão imaginária dele na hora. O que ele fez? Ele denunciou essa família para o Ministério Público, para a Receita Federal. Dele, né? Ele não denunciou, ele construiu isso. Ele mandou e-mails, né, para a Receita dizendo que subiu o imposto. E o que acontece? A partir daí ele começou a achar que essa família tinha contratado alguém para matar ele. A passagem ao lado dele, o que ele fez? Ele entrou na casa dessa família e tacou fogo nos carros da família. Colocou fogo, né, nos carros dessa família, porque é inadmissível eles terem comprado carros, né, sonegando imposto. Né? E a partir daí ele passa a acreditar que essa família pessoas para matar ele. Esse rapaz chegou para a instância, chegou lá para a instituição do trabalho, chegou nesse estado, né? Ele vai me matar, todo mundo é suspeito, né? E a construção com ele, claro que ele chegou lá já extremamente criticado, né? E aos poucos a gente foi fazendo um trabalho de vínculo para ele, né? Ele, ele falava disso, ele foi contando tudo isso que eu contei para vocês, né? E a gente começou eu comecei a questioná-lo. Eu falei, por que alguém mataria você? Por que essa família mataria alguém para matar você? O delírio dele chegava ao ponto de que toda pessoa que chegava nova na instância, na instituição, internado, ou médico, ou psicólogo novo, ou funcionário novo, essa pessoa estava ali para descobrir onde ele estava e estava ali para matar ele. Interessante que, aos poucos, ele foi pensando nessa
por que alguém mataria? Se ele não fez nada. A construção do delírio dele, a ancoragem dele é assim, eu não faço, as pessoas têm que fazer o que é certo, né? O meu trabalho com ele, mas já que você não fez nada, por que alguém mataria? Por que alguém, né, faria alguma coisa com você? Esse é um ponto que até hoje eu trabalho com ele por uma questão de estabilização, né? E hoje ele está estabilizado, mas ele tem, em alguns momentos ele tem oscilação dessas crises. De vez em quando eu trabalho com ele não só nas sessões, as sessões com ele inicia, às vezes é de 15 minutos, de 20 minutos, de meia hora, né? Mas quando ele tem crise, ele manda para mim. Eu vi um cara aqui, esse cara, né? A pergunta que eu faço para ele, por que alguém mataria você? Por que, né? E não, assim, não, não que ninguém poderia, né? Isso faz parte da violência, a vida é assim e tudo mais. Mas por que alguém faria isso com você? Isso ajudou ele. E, e as sessões com ele eram sessões assim, de como eu estou lidando, como eu estou fazendo, o que eu faço. Olha, Paulo, hoje eu fui na academia, né? Hoje eu fui, agora ele começou um trabalho, está fazendo. É que, às vezes chega gente lá, porque ele trabalha numa mecânica. Ele fala assim, eu fico pensando, será que esse cara... Ah, mas aí eu lembro que ele me mataria. Ele ainda tem a questão, né, da paranoia. Mas parece que, de alguma forma, a mente, muitas vezes, né, que eles têm, deu uma estabilizada. Claro que tem a medicação também, ele vai tomar a vida inteira. Porém, tem questões, assim, muitas vezes que a gente percebe, né, as confusões. Enfermeira, alguns, não sei se vocês, a maioria trabalha com medicina, mas o que a gente percebe hoje é uma banalização dos diagnósticos, né? Chega, às vezes, psicóticos lá, a família não sabe o que fazer, o médico não sabe fazer, o psicólogo não sabe fazer. É psicopata porque o cara tem né? E né? E às vezes a minha briga é na desconstrução, às vezes. E entra numa questão moral, né? O que é melhor, o que é ser diferente, o que é quem pode entrar no reino dos céus e quem não, né? O neurótico pode entrar no reino dos céus, o psicótico não, né? Quem pode ter acesso à sociedade? Quem é certo, quem é errado? E às vezes não ouve, não escuta a pessoa, não sabe, não consegue lidar com isso. Sim, gente, é isso. Eu disse, o psicótico ele tem uma dificuldade de criar vínculos, até por esse investimento. Faz ele mesmo. Então, não é fácil você conseguir criar um vínculo. Qualquer coisa que você fale errado, qualquer coisa que você tenha, é entendido para ele como uma invasão, como uma perseguição, né? Como
Tem psicótico que se corta porque ele quer saber se ele está vivo, porque ele não tem medo. Tem psicótico que a única maneira dele lidar com isso é a agressividade, né? Se eu vou, se eu vejo o outro como um interventor, como um perseguidor, a minha reação é uma reação de medo. As agressividades são recorrentes. Às vezes acontece da passagem ao ato, muitas vezes. Ô, Paulo, desculpa te interromper, mas ainda temos pouquinho É que tempo. Se tá, você é, caminhando para uns 2 minutinhos finais, depois a Melania fala um pouquinho, a Silvia, e a gente já encerra. Como é que você pode concluir? só mais falar e entro no delírio psicótico também. Mas é isso. Pensar nessa dificuldade, né, em, em lidar com a psicose. Não mas não só com a psicose, mas também com a neurose. E a dificuldade maior é o diagnóstico diferencial, no caso da psicanálise, como a gente trabalha. Não pensar no fenômeno, porque o fenômeno ele engana. Parecido com a psicose, mas estruturalmente, o discurso é neurônico, né? E vice-versa. Tratar a psicose está abaixo das outras estruturas, porque não é assim, é apenas um jeito de lidar com a angústia, com a destruição, diferente, de enxergar o mundo diferente. A questão é, isso é físico ou se é estrutural, não tem a mente. Mas ele é estruturada e o cara é psicótico. É como ele enxerga, como ele se inscreve enquanto sujeito. Ele percebe, não é como a gente acha que é, né? Então, existem as maneiras de se perceber e dar, que é dado, mas algo acontece, né? Essa pessoa acaba não tendo o recurso, né? Recurso, você pode fazer assim, recurso. Não tem. E não quer dizer que ele não vai ser médico, né? O Schreber era um juiz, tem pessoas que é médica, tem pessoas que é psicanalista, gosta, do tipo. E às vezes o surto não é desencadeado, né? O Miller acho que vai chamar de mais vezes. Isso. Legal, Paulo. Legal, acho que tem bastante coisa a acrescentar, é uma coisa interminável, né? A gente não tem como finalizar isso numa aula de 2 horas, é um tema muito complexo e muito amplo. A Silvia falou para vocês lerem, é interessante, quem puder ter acesso a essa leitura de Schreber ou da própria psicose, é um campo muito interessante de se analisar e de se aprofundar, porque é muito complexo. O que a Melana pode falar já para encerrar? Sim, muito bom ouvir o trabalho do Paulo, né, em uma instituição hospitalar. O que eu tenho a falar é que, assim, que ainda está longe de ter um tratamento digno, né, aos distúrbios psíquicos no hospital, mas existe um movimento muito bacana aqui no Brasil, da própria USP, né, de pesquisa em psicanálise no hospital. Então, está tendo um movimento de inserir a psicanálise no hospital. Então, isso está começando, né, esse olhar que precisa ser descolado da moralidade, da questão da doença,
como patologia psiquiátrica apenas, né? Então, eu tenho orgulho aí de falar que eu estou nesse movimento e é isso. Eu agradeço a participação aqui com vocês e passo a palavra aí para o Léo, para a Silvia. Agradeço muito a todo mundo por estar aqui. Sempre lembro dessa frase do Geraldino, que a psicanálise a gente faz entre amigos. E a psicanálise é assim que a gente aprende. A gente aprende com a gente, e a gente aprende conversando, a gente aprende discutindo. E é muito interessante estar aqui com vocês, muito gostoso, muito maravilhoso. Eu deixo essas indicações de livros, eu coloquei lá no grupo. Para quem não tiver acesso, me chama, eu vou colocar meu e-mail aí no chat, eu mando. Tem esse livro do Násio, Os Grandes Casos da Psicose, eu gosto muito desse livro. Aí vai ter o caso das irmãs Papin, que é um caso de Lacan, muito interessante também. Também um caso de psicose, vai ter da Klein, vai ter o Dick, né? Então, assim, eu acho que a gente pode ir se estruturando na estrutura psicótica para entender isso, para entender o que é cultura, o que é o próprio sujeito, a cultura do sujeito, a linguagem do sujeito, e o que é essa ruptura com a realidade, esse desprendimento da realidade, para a gente não patologizar todo mundo que sai um pouco da realidade, né? Então, beijo para vocês. Muitíssimo obrigado. Foi lindo, amei. Parabéns. Paulo, quer dar uma palavrinha? Você levantou a mão, é isso? Eu queria indicar um livro, se vocês me permitem. Esse livro aqui, ó. Eu vou mandar depois no grupo, tá? Manda lá. Foto, tá? É um livro muito bom. Eu li, Bom, eu bem acho que legal. é um dos mais importantes, assim, que tem uma linguagem bem legal e depois eu vou colocar isso. Tá? Eu agradeço a Legal. vocês pela oportunidade e espero ter contribuído. Sem dúvida. Eu que agradeço. Nós que agradecemos, todos nós, Paulo, Elânia, Silvia, a participação do Rafa também, e todos que estão aqui inseridos, muito obrigado. Já nas despedidas, Carimambo, boa tarde, quase boa noite para os moçambicanos. A gente está ainda na hora do almoço, vamos almoçar agora e nos encontramos no próximo sábado. Valeu, gente. Obrigadão por tudo. Então, eu assisti aquela aula maravilhosa, agradeço demais. Foi lindo, tanto que eu peguei essa história, roubei. Valeu, gente.